Olá, seja bem-vindo para a nossa aula de hoje, Poder do Significado e Ciência do Pensamento. Sejam muito bem-vindos para essa aula. Hoje nós vamos falar até extensivamente sobre esse tema, Poder do Significado e Ciência do Pensamento. Para vocês que são psicoterapeutas e estão nesse curso comigo, nessa jornada, é fundamental que vocês entendam esse tema, porque ele é a base da primeira sessão de ressignificado. Ou seja, se o teu cliente não receber uma aula sobre poder do significado, ciência e pensamento, não fará sentido quando você for pegar os modelos de pensamento que ele te trouxe na anamnese e buscar novos, e diferenciados modelos de pensamento que sejam mais possibilitadores de sucesso, tá? Então é necessário que vocês aprendam, tá, esta aula. Bem, o poder do significado, ele foi uma ciência estabelecida no surgimento da PNL. Então lá no final dos anos 60, quase virada para os anos 70, o Dr. Richard Bandler e o Dr. John Grinder, eles empenharam um trabalho extensivo para estabelecer o que chamaram de programação neurolinguística. E foi nesse estudo para surgir a neurolinguística que se estabeleceu também o poder do significado e ciência do pensamento. Então, o que levou Richard Bandler e John Grinder a empreender esse trabalho? Eles ficaram intrigados por qual motivo que algumas pessoas tinham muito sucesso, se tornavam até milionárias em alguma atividade como medicina, advocacia, engenharia, enquanto tinham outros profissionais que tinham as mesmas variáveis, a mesma formação, a mesma cultura e fracassavam tentando fazer o mesmo que as pessoas de sucesso estavam fazendo. Ou seja, haviam médicos pobres e fracassados e haviam médicos milionários, haviam advogados milionários bem-sucedidos, haviam advogados fracassados. E em todas as áreas, de atividades, eles perceberam, em relacionamento pessoal, interpessoal, que havia as pessoas que tinham sucesso, muito sucesso, e as pessoas que fracassavam tentando fazer o mesmo. Então parecia haver uma receita, como que uma estrutura para o sucesso e uma estrutura para o fracasso. Então eles empreenderam uma pesquisa com entrevista com as mentes mais brilhantes em variadas áreas de atividades profissionais e pessoais. E o que eles fizeram? Eles começaram a entrevistar as mentes brilhantes e entrevistar as pessoas que fracassaram tentando fazer o mesmo com quase nenhuma variável que pudesse diferenciar isso, certo? Então esse estudo começou, levou mais de 10 anos para concluir, final da década de 60 para a década de 70, e eles chegaram a essa conclusão, tá? Por que esse nome, Poder do Significado? Porque eles perceberam essa sacada nessa pesquisa, nessa longa pesquisa, que não é o que acontece na vida de um sujeito que o afeta, tá? Tanto psicológico e emocionalmente, tá? Os seus pensamentos e os seus sentimentos e os seus comportamentos, mas é o significado que o sujeito dá para aquilo que aconteceu. Ou seja, como ele percebe a experiência. Tá? Essa é a diferença que eles perceberam, uma das variáveis entre as pessoas de sucesso em qualquer área e as pessoas de fracasso. Tá? Eu não consigo contar para vocês todas as entrevistas realizadas pelo Dr. John Grinder, Dr. Richard Bandler, mas eu consigo contar algumas e vocês vão ver como é impressionante, a maneira que eles chegaram a essa conclusão, uma experiência científica. Uma das entrevistas que foi feita, inclusive na época o jornal Times publicou essa entrevista, foi feita com um presidiário. Ele tinha em torno aí de 40 anos de idade, mais ou menos, estava cumprindo pena por assassinato e era um sujeito de vida bandida. E o pai desse sujeito havia também
tido uma vida bandida. E quando ele aceitou a entrevista, né? Lógico, era um minuto de fama para ele. Então a última pergunta da entrevista foi: olha, afinal de contas, por qual motivo você decidiu esse tipo de vida para você, vida do crime? Aí ele parou para pensar por um momento, pensou, né, e respondeu assim: olha, também, tendo o pai que eu tive, o que mais você queria que eu fosse? Eles encerraram a entrevista dele com essa resposta e foram entrevistar, né, o equivalente dele de sucesso. Encontraram um homem da mesma idade, né, mais ou menos 40 anos, e era um advogado de sucesso em Nova York, casado, 2 filhos, esposa, e um cara que sempre estava nas páginas dos jornais por fazer ações sociais na cidade. Inclusive ele tinha bastante diplomas, né, da prefeitura de Nova York por ser um cidadão exemplar na sociedade. É um cara de vida invejável. E ele aceitou a entrevista sem saber, né, exatamente por que daquela entrevista, né, nem sabia das outras pessoas entrevistadas, mas ele aceitou, como ele sempre aceitava entrevista para jornais locais. E quando o New York Times estava fazendo a entrevista dele, no final eles fizeram a mesma pergunta que fizeram para o presidiário. Perguntaram para ele assim: olha, afinal de contas, você poderia ser qualquer coisa na vida. Por qual motivo você decidiu esse tipo de vida para você? Essa vida de cidadão exemplar na sociedade. Aí ele parou, pensou por um momento e respondeu assim: olha, também, tendo o pai que eu tive, o que mais você queria que eu fosse? A mesma resposta do presidiário. Talvez vocês estejam perguntando: e que isso tem a ver? Talvez vai fazer sentido agora. Quando foram escolhidos esses 2 sujeitos para ser entrevistados por uma seguinte razão: os 2 eram irmãos gêmeos idênticos, criados pelo mesmo pai. Percebem? Faz sentido para vocês? Será que foi o exemplo do pai que definiu a vida, né, o modo de vida de cada um dos 2? Ou foi o significado que cada um deu, por exemplo, do pai? Pensem. Richard Band e John Grinder perceberam que o significado que a pessoa dá para o exemplo ou para o acontecimento na vida é que vai definir se ele terá sucesso ou fracasso durante a sua vida ou no que ele vai fazer. Né? Bacana, né? Show! Uma outra entrevista foi feita com uma mulher poderosa, valente, ela dona de uma ONG, e ela tinha uma bandeira lá nos Estados Unidos de lutar contra o crime do estupro contra a mulher. E ela é uma mulher muito poderosa, muito seguida por outras mulheres, né? Tinha fama internacional, aceitou ser entrevistada. E na entrevista foi perguntado a ela o seguinte: olha, afinal de contas, como é que você se tornou essa mulher tão poderosa, tão conhecida, tão valente, que luta pelos direitos e a defesa da mulher? Como é que a sua história começou? Aí ela perguntou, ela disse assim, ela respondeu: olha, tudo começou, pensando aqui, quando eu passei por um estupro. Então, quando eu saí daquela agressão, eu fui para cima de querer justiça. Então, eu fui para a polícia, eu fui e colaborei com a polícia para que fosse feita justiça, e eles encontraram o criminoso, eu ajudei com o retrato falado, com reconhecimento de fotos, até encontrar. E quando foi julgado, eu estava lá no julgamento e condenado. Eu pensei que havia feito o que era necessário, mas a minha mente começou a cobrar de mim o seguinte: olha, mas mulher nenhuma merece passar pelo que você passou, nem você mesma, né? Porque é lógico, a mulher disse: eu não quero ser tocada sem que eu queira por mais ninguém. Isso é horrível. O que mais eu poderia fazer para defender a mulher, para proteger a mulher? Afinal de contas, eu tenho amigas, eu tenho irmãs, eu tenho filhas. Mulher nenhuma merece isso. Aí eu passei a ter a ideia de abrir
uma ONG, com esse objetivo, né, de defender a mulher do crime do estupro, né, lutar contra isso. E eu publiquei sobre isso e outras mulheres que se sentiram em comum comigo começaram a me apoiar e a ONG hoje é o que é. Cresceu e tornou o que é hoje. Né? Perceberam? Do significado que ela deu para aquele evento, essa mulher ganhou muita energia e força para se tornar uma heroína. Mas eles foram entrevistar depois dela um equivalente dela que estava internado em um hospital psiquiátrico há 7 anos. E quando foi entrevistar essa mulher, a pergunta foi, escuta, como é que você chegou aqui nesse hospital? Quanto tempo você está aqui? Você já foi uma pessoa que teve saúde emocional? Como é que é a sua história? Ela falou assim, olha, tudo começou quando eu passei por um estupro. Quando eu saí da agressão, eu estava com medo, até de vultos. Eu não sei como eu cheguei na minha casa, eu me tranquei no meu quarto, não saía para comer, para tomar banho, para fazer nada. E fiquei lá 2 dias trancado. E meus pais, muito preocupados, arrombaram a porta, me encontraram largada na cama, e aí me levaram para procurar ajuda médica, né? E eu vim parar nesse hospital psiquiátrico, fui internado aqui e estou aqui até hoje. Faz 7 anos. Perceberam? Será que foi mesmo o estupro que definiu o desfecho da vida daquela dona de ONG e dessa mulher internada no hospital psiquiátrico? Ou será que foi o significado que cada uma deu para o estupro? Porque a experiência das duas é praticamente igual, muito semelhante, sem nenhuma variável. Mas o significado que cada uma deu para a experiência definiu todo o curso da vida das duas. Como uma elevou, né, aquela dona de ONG, e como a outra afundou em fracasso emocional, comportamental, depressão e assim por diante. Perceberam então, nessa pesquisa, além de entrevistar aí cerca de 500 pessoas de sucesso e depois 500 pessoas de fracasso, sempre no mesmo contexto, chegar a essa conclusão, né, do poder do significado tem sobre a pessoa, tá? Porque, na verdade, nós não vivemos no mundo real, nós vivemos no mundo de interpretação. Toda a PNL se baseia nisso. A PNL é o estudo, a programação neurolinguística, né? PNL é a abreviatura, é o estudo da interpretação que o ser humano faz do mundo à sua volta e como isso afeta os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Né? Por exemplo, se eu pego essa cadeira, né, e pergunto para você, se você tem certeza que isso é uma cadeira, tenho certeza que todas as pessoas que estiverem vendo vão concordar que isso é uma cadeira. Agora, se eu perguntar para 1000 pessoas se isso é uma cadeira para sentar, também para sentar, né, serve para outros objetivos, mas também para sentar, pessoa nenhuma, se estiver bem da mente, vai discordar que isso é uma cadeira, correto? Então, esse é um mundo objetivo, um mundo real. Cadeira, no mundo real, é uma cadeira. Agora, se eu digo para vocês, olha, essa cadeira é muito confortável, então, isso é mundo real ou interpretação minha? Então, aí entra os filtros, a cultura, né, a criação da pessoa. Por exemplo, se eu falo isso para uma pessoa que foi acostumado em bancos de madeira, né, na casa dele, desde criança, só tinha banco de madeira, banco duro, talvez ele vai achar mesmo essa cadeira confortável. Talvez ele faça essa interpretação, ou dá esse significado. Mas se eu falar isso para uma madame que foi acostumada nos melhores estofados desde que nasceu, ela vai falar, você está maluco? Essa cadeira é horrível. Perceberam? É o mesmo que eu disser que essa cadeira é bonita. Vai ter pessoas que dizem, olha, só se for no seu mapa, na sua interpretação, porque essa cadeira é feia. Então, isso acontece com cores, né? Por exemplo, tem lá as 7 cores principais. Você pergunta para uma pessoa, qual que é a sua cor preferida?
Ah, o vermelho. Às vezes a pessoa que está do lado dele, pode ser até a namorada, o filho, o irmão, o cônjuge, vai falar, ah, eu gosto do amarelo. Então por que uma escolheu o vermelho, outra escolheu o amarelo entre as cores? Por causa do significado, né, que cada um dá para as cores. Qual que ele acha mais bacana, ou qual que ele acha bonito, né, em comparação com a outra. Então esse é um mundo de interpretações, né? Às vezes as pessoas escolhem lá, vai sair junto um casal, um fala assim, vamos em tal restaurante. Ah, não, vamos lá no chopp e tal. Ah, não gosto daquele chopp lá porque os garçons lá são grossos, mal educados. Ah, não, mas o chopp de lá é muito bom, aquele outro lugar que você quer ir, eu não gosto do chopp de lá. Então, há interpretações do mundo real, tá? Então, a PNL toda é fundada em cima disso, ou seja, as pessoas, elas entram até em depressão ou estados emocionais deploráveis por causa da interpretação que elas dão para aquilo que acontece na vida delas. Não é pelo que acontece em si, mas o significado, né? Como ela percebe aquela experiência que aconteceu na vida dela. É isso que afeta, tanto nos pensamentos, no emocional, como no comportamento. Um exemplo para vocês, um outro exemplo, né? Aqui interessante. Suponhamos que você pega um peso de halteres. Isso aqui era para parecer um peso de halteres, tá? Aqueles pesos de halteres para o braço, né? Academia de musculação. Se você pega um peso desse e joga sobre uma piscina com água, cheia d'água, o que é que você acredita que vai acontecer com esse peso? Bom, não é difícil de interpretar isso, né? Ela vai parar no fundo, ok? Concorda comigo? Ok. Às vezes eu pergunto, por qual motivo vai parar no fundo? Já teve pessoa que respondeu para mim, Isaías, por causa do peso, né? Que ele é mais pesado do que a água, ele é feito de aço, né? Então também o material que ele é feito, ok? Aço, né? Ok. Agora olha que interessante, se eu pego um outro objeto, vamos dizer que esse peso aqui, vamos colocar um peso para ele aqui, vamos colocar em quilograma, 4 quilos para esse peso de halteres, certo? Ah, pesado, feito de aço, cada um dá uma resposta, né? Qual o motivo que ele afunda na água, ok? Aí você pega aqui um objeto que pesa aqui, ó, 10.000 vezes, tá? O peso de halteres, que vai dar aqui 40 toneladas, certo? 40.000 quilos, ok? Vamos fazer esse objeto aqui, ok? Vamos tentar exemplificá-lo aqui. Tentar não, vamos conseguir, né? Porque na PNL não existe tentativa, existe conseguir. Quando você diz tentar, a sua mente inconsciente interpreta como algo impossível, né? Que é só para tentar, não é para conseguir. Agora, quando você diz vamos conseguir fazer, então a tua mente vai buscar a solução, ok? Então, que objeto é esse que pesa 40 toneladas? Ok? E você coloca ele sobre a água. Um navio transatlântico. O que acontece com ele quando você coloca na água? E ele é feito do mesmo material do halteres, tá? É feito de aço também e pesa 10.000 vezes o peso do halteres. O que acontece com ele quando colocado na água? Ah, flutua, né? Agora, por qual motivo ele flutua, que pesa 10.000 vezes o peso do halteres e o halteres afunda? Tem uma ideia? Talvez você concorde que é por causa da forma. Concorda que é por causa da forma? O formato dos dois? Por exemplo, esse aqui foi feito para fazer musculação. Então, o formato dele não permite flutuar. Esse, não importa o peso. Eu falei 40 toneladas nesse exemplo, mas pode ser até 400 toneladas. Qualquer peso, ele foi projetado, a forma que ele foi projetado foi para sempre flutuar. Não importa o peso, ok?
Ou seja, o que simboliza esse navio, esse Alteres? Simboliza os acontecimentos na vida da pessoa. Tá? Acontece um acontecimento banal para alguns, né? E para outros um monstro. Né? Vamos supor, a mulher vai pintar o cabelo ou cortar o cabelo e não fica lá da cor que ela queria, fica variada. Aí ela fica indignada lá com a cabeleireira, dá um chilique, emocionalmente fica toda afetada, aquele dia, a semana, o mês, né? Ou às vezes uma coisa simples, como furou o pneu do carro, tá? E a pessoa parece que acabou o dia dele porque furou um pneu, tá? O outro já olha assim e fala, pô, vou chamar lá um Uber porque eu estou atrasado, depois eu venho buscar esse carro, peço para o mecânico vir buscar. Ele já pensa numa solução. Então as duas interpretações vai definir os pensamentos e os sentimentos e o comportamento daquela pessoa. Se ela vai elevar e ter sucesso ou se ela vai afundar ali, né? Há pessoas que acontecimentos muito pequenos, como esses que eu mencionei, acabam com o emocional dela. E tem pessoas que acontecem coisas grandes na vida, né? Como a morte de um ente querido, talvez de um pai, de uma mãe, ele dá um significado tão possibilitador que gera um equilíbrio de pensamento e emoção tão bacana que ele flutua nas emoções, né? Ele não guarda aquele luto eterno, não entra em depressão, porque ele conseguiu dar o significado mais possibilitador possível para a morte do ente querido. E ele continua bem nas suas emoções e nos seus comportamentos, levando uma vida normal, tá? Enquanto outros, passando pela mesma situação, caem em depressão, em pânico e ansiedade e nunca mais, talvez, recupere a sua saúde emocional. Então, será que é realmente o que aconteceu ou o significado que o sujeito deu para aquilo que aconteceu, que o afetou? Tá? O tempo todo está acontecendo isso, tá? Um acidente de automóvel, né? Você percebe o sujeito que bate o carro na esquina, os dois carros que bateu, um dos motoristas sai do carro falando, puxa, amanhã eu tenho que estar em São Paulo, vou ter que alugar um carro agora, porque senão não vou conseguir estar lá. E já está pensando em dirigir no outro dia e nem se preocupa com o que aconteceu ali. E o outro carro que bateu com esse, o outro motorista, no mesmo acidente, no mesmo evento, ele começa a falar para ele mesmo, com as mãos grudadas no volante, né? Ah, eu sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, eu sabia que eu não devia dirigir, eu nunca mais ponho a mão em volante. E pega um trauma de dirigir e nunca mais põe a mão no volante, tá? Eu trato isso, né, em consultório o tempo todo, tá? Perco medo de dirigir, né? Eu tenho até um produto que eu criei, que é perco medo de dirigir em 3 sessões. Então, tenho tratado bastante gente com essa situação, tá? Pegou um medo de dirigir por causa de um acidente que ele sofreu, ou que ele viu alguém, né, passar por um acidente, ele absorveu isso, ok? Então, esse é o poder do significado, pessoal. Bacana, né? Gostaram? Vocês devem sempre guardar esse estudo, porque vocês vão precisar dar essa aula para o seu paciente. Eu não gosto de chamar de paciente, porque para nós da PNL é comportamentos. Depressão, ansiedade, pânico. E tudo do emocional são comportamentos. Por isso que a gente não chama o nosso cliente de paciente, a gente chama de cliente, tá? Que é o seu cliente, que você está comprando aquela ajuda que você vai dar para ele, ou fazendo uma troca, né? Com o trabalho que você vai desempenhar para ajudá-lo a equilibrar o seu emocional. Isso, então você vai dar essa aula para o seu cliente antes de fazer aquela primeira sessão de ressignificar os modelos de pensamento, ok? Ela é a base, né, da ressignificação dos modelos de pensamento. Ou seja, entre aquela pesquisa do Dr. Richard Bandler e do Dr. John Grinder, foi definido claramente, tá, que uma das variáveis para o sucesso é a habilidade de dar os melhores significados para as piores coisas que te acontecem na vida do sujeito, tá? E a estrutura do fracasso, que foi percebido claramente naquelas entrevistas, é que o sujeito dava os piores significados para as coisas que lhe aconteciam, levava ele ao fracasso, tá? E a estrutura do sucesso e a estrutura do fracasso, poder que o significado que a pessoa dá tem sobre ela, tá? E no desfecho da sua vida. Beleza. Agora, olha que interessante. Além
desse tema, eu coloquei também e ciência do pensamento. Que você, nessa aula, você vai falar dos dois temas para o cliente, tá? Antes de fazer a ressignificação. Porque isso aqui é muito importante. É como gera os estados de sucesso na vida do sujeito, também essa variável, que foi encontrado naquela pesquisa do Dr. Richard Bandler e do Dr. John Grinder. Ou seja, como que essa estrutura se forma, né? Nossa mente é alimentada por pensamentos, ok? Aqui, ó. E aí, esses pensamentos que nós alimentamos a mente, eles vão gerar os nossos sentimentos ou as nossas emoções, ok? Ou seja, o que você pensa, você sente, passa a sentir. Se você ficar por muito tempo pensando em algo, você vai ficar sentindo o conteúdo daquele pensamento, tá? Se é alegria, vai sentir alegria. Se é tristeza, vai sentir tristeza. Se é raiva, vai sentir raiva. Se é um pensamento de mágoa, você vai ficar magoado. E assim por diante. O que você estiver pensando vai gerar as suas emoções. E essas emoções vão gerar o seu comportamento, certo? Você vai comportar de acordo com o que você estava pensando, sentindo, então você passa a comportar, ok? E esses comportamentos que vão gerar os teus resultados, certo? Esse resultado aqui é igual a sucesso ou fracasso, certo? Ou sucesso ou fracasso, o resultado que você vai ter com o que você pensa, o que você sente, o que você comporta. O resultado vai ser sucesso ou fracasso. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso, né? Vamos supor, o sujeito que pensa muitos pensamentos de tristeza, né? Às vezes você pega o sujeito lá, olhando para um ponto fixo, né? Parado no tempo, assim, parado, né? Como uma estátua. E você percebe no semblante dele que ele está ficando triste, ou já está profundamente triste. E você chama ele pelo nome algumas vezes, ele não responde, porque ele desligou o auditivo, todos os outros sentidos desligou. Ele está focado só em criar imagens daquele pensamento negativo de tristeza, né? Ou medo, ou raiva, sei lá qual pensamento negativo. A emoção vai acompanhar esse pensamento. Aí você vai chegar e tocar nele. Quando você toca nele, ele leva até um susto, né? Desculpa, eu estava longe aqui. Então, quantas vezes isso já aconteceu? Com pessoas à sua volta ou com você mesmo? Você desliga tudo e foca em alguma memória, alguma coisa e fica pensando. O que acontece? Você percebe até uma lágrima no olho da pessoa se ele estiver pensando um pensamento triste. Ou se ele estiver pensando em uma coisa, né, raivosa, vai estar com um semblante de raiva. Tá? Vai estar furioso, ok? Ou se estivesse pensando em algo que gera medo, vai estar com medo, certo? Vai gerar uma certa ansiedade aí, tá? E é assim que nasce uma depressão, uma ansiedade, nasce um pânico, nasce uma fobia, tá? É o que o sujeito pensa e sente a respeito daquela coisa que faz ele comportar como ele comporta. Quer ver um exemplo simples? Você está num ambiente, né, com várias pessoas ali, talvez lá numa área de lazer, numa chácara ou numa casa lá. De repente aparece uma barata. Aí você nota o comportamento das pessoas ali, tá? Os comportamentos são variados. Mas geralmente tem o escandaloso, aquele que corre da barata, sobe na mesa, né, faz um escarcéu danado e fica gritando, ai, socorro, uma barata. E às vezes o cara tem quase 2 metros de altura, certo? E aí, você nota uma criança que acha aquilo engraçado e vai lá e pega a barata para fazer medo naquele sujeito que já está com medo. Você já viu uma cena assim? Barata, lagartixa, sei lá que for, besouro, né? Um bichinho lá. Agora, onde eu quero chegar? Por qual motivo aquele sujeito adulto sobe na mesa com medo da barata ou do bichinho? E por qual motivo aquela criança tem coragem de pegar aquele bichinho na mão? Perceberam? É o que o sujeito grande, adulto, pensa e sente sobre a barata que faz ele ter o comportamento de escândalo com a barata. O que a criança pensa e sente sobre a barata faz com que a criança tenha um comportamento corajoso com a barata. Ok? Simples assim. É assim que nasce. Esse sujeito provavelmente tem fobia de barata. Ou medo de barata extremo, né? Precisa ser tratado, né? Senão ele vai sempre fazer escândalo.
tá? Ou até perigoso para a vida dele, né? Ele pode correr desordenadamente e sofrer um acidente, tropeçar, cair, né? E acontecer uma coisa ruim aí. Vamos supor que essa barata tivesse aparecido dentro do carro e ele dirigindo na pista, a 100 por hora. O que ele vai fazer com esse carro? Tá lá dirigindo, aparece a barata no painel. É perigoso ou não é? Torna um perigo para a pessoa, ok? Um medo desse, né, extremo. Então o medo, ele em equilíbrio é até uma proteção, tá? Mas o medo exagerado atrapalha a vida do sujeito, tá? Não leva a comportamento de sucesso, leva a comportamento de fracasso, tá? Então, lembrem disso, né? A estrutura é essa: pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. A criança que pega a barata na mão tem um sucesso em lidar com barata, lida tranquilamente com ela, tá? Sem medo. O sujeito que corre da barata lá é o fracasso ao lidar com barata, né? Com barata ele é um fracasso. Tá? Isso levando para todas as áreas da vida é o que acontece. A outra estrutura do sucesso e do fracasso encontrada na pesquisa de Richard Bandler e John Grinder, esses dois doutores, foi essa outra variável, ciência do pensamento, certo? Então o que o sujeito pensa e sente a respeito de uma coisa pode fazer ele ter um comportamento, né, de sucesso ou de fracasso em relação àquilo que ele está fazendo, tá? Isso acontece em decisões na vida, relacionamento. Quantas pessoas têm medo de relacionamento? Por que ele tem medo de relacionar? Porque o que ele pensa e sente sobre relacionamento, talvez pela referência que ele já passou por alguma experiência ruim, aí ele generaliza todos, né, possíveis relacionamentos, e aí ele passa a pensar e sentir a respeito de relacionamento de uma forma negativa, e ele fracassa com o relacionamento. Ele não consegue ter bons relacionamentos, ou nem iniciar bons relacionamentos, certo? E contudo na vida é o que a pessoa pensa e sente que gera, ok? E aí você vai entender como num dos módulos do curso, eu expliquei muito bem qual o exercício que você vai dar para o seu cliente para que ele aprenda a blindar a mente contra os pensamentos negativos, tá? Ele blindando a mente contra os pensamentos negativos, ele não vai ter fracasso em nenhum comportamento, mas vai ter sucesso. Porque ele vai pensar positivo sobre aquilo que ele precisa fazer e vai conseguir realizar com sucesso, certo? E ninguém consegue fazer uma coisa bem feita com medo, por exemplo. Por que as empresas afastam do trabalho quem está com depressão profunda? Porque se ele continuar no trabalho com aquele estado emocional, ele vai fazer merda lá, ele não vai fazer um trabalho bem feito, ok? Ele não vai ter sucesso, ele vai ter fracasso. E a empresa não quer um trabalho com fracasso, ela quer sucesso no trabalho. Então ela prefere afastar o sujeito, né, para tratar esse emocional, quando estiver equilibrado, volta a trabalhar, do que deixar ele trabalhar nesses estados deploráveis, porque é fracasso na certa, ok? E é assim que acontece o sucesso e o fracasso. Então, a ciência do pensamento é fundamental que você também deixe o teu cliente conhecedor de como isso funciona, né? Essa aula também é junto com o poder do significado antes da primeira sessão, no caso é durante a primeira sessão. O início, a primeira sessão começa aí. Você vai contar uma metáfora tipo aquela do cavalo selvagem e já entrar na aula do poder do significado, ciência do pensamento, e em seguida passa os exercícios para a semana, né? Para ele blindar a mente dele contra pensamentos negativos, né? E aí você, na sequência, passa a pegar aqueles modelos de pensamento que ele trouxe, né, na anamnese, tanto limitantes, e passa a mostrar exemplos de modelos de pensamento melhores para que ele possa, então, sair daquele estado que ele está, né, aquele quadro clínico que ele está te procurando, e elevar para um estado de maestria na vida, né, com os significados e os pensamentos. Porque aqui também chegamos à conclusão, né, que o Dr. John Grinder e o Dr. Richard Bandler já chegou lá no início da década de 70, que a ciência do pensamento foi uma outra variável, ou seja, as pessoas de sucesso, elas blindavam a mente contra pensamento negativo. E essa era uma variável importantíssima para o sucesso. As pessoas de fracasso deixavam de blindar a mente contra pensamentos negativos e seguia em frente, e o resultado era o fracasso. Ok? Então, essas duas aulas é fundamental, tá? Para vocês terem sucesso com esse método de 6 sessões, tá?
Então vai tratar o seu cliente com 6 sessões, fundamental na primeira sessão que essa aula seja passada para o seu cliente, ok? Esse é todo o objetivo de eu estar dando essa aula para vocês aqui, ok? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!